Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. A Constituição de 88, seguindo uma tradição que vem desde uma lei lá da década de 50, garante a justiça gratuita a todo mundo que dela precisar. No entanto, por uma leitura bastante enviesada da própria Constituição, alguns juízes passaram a exigir que aqueles que pedem a concessão de justiça gratuita, ou seja, as pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um processo, porque para você ajuizar uma ação, exceto um juizado especial, você precisa pagar para ajuizar essa ação. O Justiça do Trabalho também é outra exceção, mas na regra você precisa pagar para ajuizar essa ação. Se você requerer perícias, a produção de prova durante esse processo também vai ter que pagar, e a justiça gratuita garante justamente essa isenção de custas, inclusive para recorrer, etc. E alguns juízes passaram a exigir que houvesse prova dessa chamada hipossuficiência. E o TJ de São Paulo recentemente deu uma decisão bastante interessante contra esse tipo de exigência. Um pouco sobre isso eu quero falar hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas falando de questões de direito, e essas questões, esses episódios ficam disponíveis aqui no youtube.com/Alexandre Bahia e também aqui no podcast do Birosca News. Todas as semanas, pelo menos 2 novos conteúdos, exceto esses últimos dias em que houve o carnaval, mas, no geral, pelo menos 2 novos conteúdos. Se você tem interesse em saber mais sobre essas questões, assine o canal, ative o sininho, comente, compartilhe para que a gente possa continuar aqui esse trabalho. Bom, essa decisão, como eu disse, ela é do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ela vem de encontro justamente a algo que é muito caro ao direito, que é o acesso à justiça. Para que as pessoas possam efetivamente ter acesso, não basta ver o judiciário, não basta ver o tribunal, juiz, etc. Se a pessoa não tiver condições de contratar um advogado ou se ela não tiver condições de pagar para ajuizar a ação, ela vai ter os seus direitos feridos por absoluta ausência de dinheiro. Isso viola o acesso à justiça, viola o direito o acesso à jurisdição. E a Constituição, na verdade, até antes disso, a gente já tinha uma série de leis, não só no Brasil, mas em outros países, que vão garantir formas de ampliar esse acesso, como, por exemplo, a existência da defensoria pública para aqueles que não puderem pagar um advogado e a concessão da justiça gratuita. Vale lembrar que a justiça gratuita ela é concedida para pessoas que não possam arcar com os custos daquele processo. É dizer, pode ser que uma pessoa seja uma pessoa de classe média, pode ser que ela tenha até uma condição financeira relativamente boa, mas que pelo valor do que está sendo discutido naquela ação, as custas que você paga para ajuizar inviabilizariam mesmo a sobrevivência daquela pessoa ou da sua família. Portanto, a Constituição garante o direito à justiça gratuita. Como a Constituição diz que vai ser concedida a justiça gratuita àqueles que dela precisarem, alguns juízes passaram a exigir, então, que ao invés da pessoa juntar apenas uma declaração dizendo não posso arcar com os custos dessa ação, quero a justiça gratuita, eles passaram a exigir que, além dessa declaração, a pessoa juntasse cópia dos vencimentos do olerite, cópia do imposto de renda, alguma coisa assim. E aí, alguns concediam, outros não. Houve justamente então esse caso em que uma mulher estava processando um banco, ela pediu a justiça gratuita e o juiz então requereu que ela provasse que havia necessidade da justiça gratuita. Ela então contesta isso, ela recorre ao Tribunal de Justiça de São Paulo através de um recurso chamado agravo do instrumento, e o Tribunal de Justiça de São Paulo profere uma decisão bastante interessante, baseada no Código de Processo Civil de 2015, que já é um código feito de maneira totalmente conforme a Constituição de 88. Os artigos 98 a 102 do CPC falam sobre a justiça gratuita, mas aí vale a pena a gente chamar a atenção para o artigo 99, nos seus parágrafos 2º e 3º,
que vão deixar claro que, primeiro, o juiz só pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver elementos que mostrem que essa pessoa está mentindo. Parágrafo terceiro, quando o código diz que presume-se verdadeira a alegação de suficiência se essa pessoa, que o autor dessa ação for uma pessoa física, não for uma pessoa jurídica. Então, em primeiro lugar, eu tenho que presumir a boa-fé. A boa-fé se presume, não é a má-fé que se presume. E o que a prática de alguns desses juízes, ao exigir prova, é que essa pessoa estaria mentindo. Então, se presumir a mentira, ao invés de se presumir a verdade. Em segundo lugar, que quem deve alegar quem deve contestar a concessão da justiça gratuita não é nem o juiz, é a outra parte. E isso está descrito aqui no próprio Código de Processo Civil, lá nos artigos 98 e seguintes, quando ele vai deixar claro que, uma vez feito o pedido de justiça gratuita, o juiz vai dar oportunidade para que a outra parte se manifeste em 15 dias e para ela dizer se ela concorda ou não com aquela concessão, mas que, de qualquer forma, é a outra parte e não o juiz que tem que ficar cuidando da concessão ou não da justiça gratuita. É uma decisão que, como foi muito bem ressaltado pelo TJ de São Paulo, valoriza o comando constitucional da justiça gratuita, valoriza o acesso ao judiciário, ao invés de, presumindo-se a má-fé, impor à parte o ônus de algo que bastaria a ela meramente declarar. Bom, é isso. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente se você concorda ou se você discorda dessa decisão. E eu volto a qualquer momento falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.